paz do Senhor a toda a igreja, amém? A paz do Senhor, amém? Amém, agora está mais aquecido. Pastor, pastora, obrigado. Mais um domingo, ministrando, falando da palavra de Deus. Hoje eu quero falar, eu vou usar 3 textos principais para falar tanto da parábola dos talentos, quanto do poder que Deus nos deu na terra para tomarmos decisões e de quão eficaz é a nossa fé quando de fato cremos naquilo que pedimos a Deus. Por isso, todos vocês que trouxeram a Bíblia, já abrem Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Se você não souber aonde fica Gênesis, é um convite à escola bíblica dominical, né, pastor? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode deixar esse texto na tela. Nós já vimos bastante esse texto. Eu quis trazer ele como um paralelo de Mateus 25, onde nós vamos ver a parábola dos talentos. E baseado nesse texto eu te pergunto, quem é que está no domínio da terra? Olhando nesse texto, olha lá. Então disse Deus, vamos ver quem está no domínio da terra. Façamos o homem, isso aqui é Deus falando, façamos o homem a nossa... Obrigado. Amém, obrigado. Conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele. Ele quem? O homem. Então nós estamos sobre o domínio de toda a terra, os animais na terra. Em algumas versões fala assim, sobre os peixes, os animais se arrastam e sobre toda a terra. Além disso, põe para a gente Salmo 115, versículo 3. Esse você não precisa abrir. Se você quiser anotar, se você tem uma caneta, anota do lado de Gênesis 1, 26, Salmo 115, versículo 3, e depois o versículo 16. Vamos ler o 3 primeiro. 115, 3 e depois o 16. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Isso aqui está falando da soberania de Deus, de como ele é poderoso, ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Se ele quiser matar a gente aqui agora, ele mata, igual ele fez lá com Ananias e Safira, no Novo Testamento. Se ele quiser abençoar a tua vida e fazer um milagre, você voltar a andar, se não anda, ou um cego, ele faz o que quer, a hora que quer. E esse texto está explicando o poder que ele tem. Agora o versículo 16... Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Então isso nos mostra lá de Gênesis 1, 26, que ele cria tudo e ele fala, eu vou dar a terra para o ser humano dominar sobre ela, para ele ter governança sobre a terra, para ele gerenciar a terra. Jeremias 27, 5. Tudo isso você pode anotar ali no de Gênesis, para você não ter que ficar correndo a Bíblia nessas passagens. Jeremias 27, 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Olha ali de novo, um Deus todo-poderoso faz o que quer e dá a terra, o que ele criou, para quem ele quiser. Nós vimos para quem ele deu a terra, para nós. Nós vimos que nós estamos no domínio da terra. Daniel 4,17. É basicamente a mesma coisa. Todos esses você pode anotar ali do lado de Gênesis 1, 26, porque todos dizem a mesma mensagem. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivam saibam que o Altíssimo, Deus, domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Mais uma vez, Deus Todo-Poderoso nos dando a governança da terra. Então aqui nós vimos que Deus é poderoso, Ele cria, Ele faz, e se você depois também quiser anotar, mas não precisa abrir esse texto, na parábola que Jesus conta em Mateus 21, versículos 33 ao 48, ele conta sobre um homem que tinha uma vinha, cedeu essa vinha para outros servos cuidar e foi embora. Quem lembra dessa parábola, dessa passagem? Esse homem cede aquela terra e vai embora, o senhor da terra, o dono da terra. E depois ele manda alguns conservos para prestar contas, viu? Vai lá ver como é que está, para pegar o fruto. Aí aqueles servos que estão cuidando da terra batem em um, maltratam o outro, batem em outro. E aí o dono da terra fala, vou mandar meu filho. Aí eles vão e matam o filho. E é Jesus representando a nós na terra, ele mandando os profetas, Deus mandando homens profetas, Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos esses homens. E
o povo de Israel, os judeus rejeitando, aí Deus manda Jesus, eles rejeitam Jesus, e aí Jesus pergunta no final da parábola, o que o dono da terra vai fazer quando ele voltar e ver que a terra dele foi mal administrada? Ele vai tomar, matar, destruir aqueles homens. E essa ilustração ele diz, o reino dos céus é semelhante a isso. Hoje aqui na terra o que nós vivemos é semelhante a isso. Deus cedeu a nós o domínio sobre a terra, como se fosse um contrato, um empréstimo, um aluguel. Você está aqui governando e gerenciando isso tudo. Amém? Isso é muito sério. Coloca para a gente, se você quiser abrir a Bíblia, em Provérbios 19, versículo 3. Provérbios 19, versículo 3. Olha o que diz. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Lá em Gênesis 1, 26, não falou que ele deu o domínio para nós? E em todos os outros textos a gente não viu que ele é poderoso para dar o poder para quem ele quiser e fazer o que quiser? Ele deu para nós. E aqui está dizendo que a gente faz coisa errada, aí isso arruína a nossa vida e a gente fica bravo com Deus. Deus, por que você permitiu? Deus, por que você deixou esse homem na minha vida? E aí Deus fala, não fui eu que casei, você que escolheu casar. A escolha foi sua, na verdade ainda te alertei. Você não seguiu minhas instruções, você não leu a Bíblia. Ah, por que você permitiu esse emprego? Mas foi você. Por que você permitiu isso? Por que aquilo? E é nós que tomamos as decisões e elas terminam ou em bênção ou em maldição. A gente acaba colhendo tudo aquilo que planta. Põe Provérbios 1, 24 para a gente. Vamos ler do 24 ao 31. Olha só o poder das nossas decisões. Provérbios 1, 24 ao 31. Quão poderoso é uma decisão na nossa vida. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, então a gente rejeitou a Deus, ele falou, não casa com essa mulher, não muda de emprego, não casa com esse homem, não faz isso, não faz aquilo, não compra isso, não gasta o que não tem e tal, e tudo isso, e a gente pode ver até na Bíblia, mas vocês rejeitaram tudo isso, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem abater-se sobre vocês. Isso aqui é Deus falando. Claro que é uma linguagem poética, mas é ele mostrando, depois já é tarde demais. A culpa não é minha. 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Aí é tarde demais. 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30 e 31. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. E o último, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. A gente colhe o que planta. Então, Deus é todo-poderoso, deu para nós a terra e nós estamos governando. Então, Deus não está no controle de tudo, Ele tem o controle de tudo. Nós acabamos de ver isso, que Ele concedeu o controle da terra para nós. E por que é importante entender isso? Para a gente não fazer exatamente o que Provérbios 1, 24 ao 32 diz, fazer um monte de coisa errada e aí depois ficar assim, por que Deus e por quê? Nós temos que buscar por sabedoria e falar, Deus me ensina como atuar em cada uma das principais áreas da minha vida. Quais são as principais áreas das nossas vidas? A vida espiritual é a principal, porque ela fala de salvação, da vida eterna, aonde você vai passar a eternidade. Outras áreas muito importantes, a sua família, teu pai, tua mãe, para quem é casado, o marido, a mulher, os filhos, são uma área muito importante. Afeta muito o teu estar, o teu dia a dia. Você dá a vida por um filho, a vida pelo pai, pela mãe, pelo filho e vice-versa. Outra área importante é a tua saúde, a tua vida emocional, a tua mente, do que você se alimenta. São alguns dos principais aspectos que nós temos que cuidar com sabedoria. E a Bíblia nos dá uma série de conselhos de como cuidar de cada uma dessas áreas. Se a gente abraçar eles, Deus escolheu, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos 12, que fala dos dons espirituais, nesses dois capítulos o apóstolo Paulo compara a igreja com um corpo que tem vários membros. E cada membro tem uma função. Então Deus escolheu algumas pessoas para ministrar, pastor, para casais. Outras pessoas sobre finanças, outras sobre as duas coisas, algumas pessoas para te ensinar sobre as suas emoções. Deus colocou pessoas na sua vida que são capazes de te ajudar na tua saúde, saúde física, emocional, no teu trabalho. E aí nós temos que, como um corpo de Cristo, à luz das Escrituras, procurar conselho espiritual
em como lidar em cada uma dessas áreas. Porque depois não adianta, põe de novo para a gente, Provérbios 19:3, fazer errado e culpar a Deus. Fazer errado e achar que foi Deus. Mas por que Deus? Porque Deus te deu o controle. Você está no controle. Claro que a qualquer momento Ele faz o que quer, porque Ele é todo poderoso. Mas é tão importante, a insensatez do homem destrói a sua vida e o seu coração se ira contra o Senhor. É tão importante a gente entender isso, porque em um monte de situações onde você normalmente falaria assim, foi Deus que quis assim. Pode até ter sido, mas tem uma grande chance de ter sido uma consequência de uma decisão sua. Você saiu de carro, correu demais, bateu e arrumou o maior problema. Foi Deus que permitiu para evitar outro mal. Talvez, mas tem uma grande chance de ter sido você que desrespeitou uma regra de trânsito, bateu o carro e agora está encrencado. Você que escolheu não amar sua esposa da forma que a Bíblia ensina a amar, não fazer nada por ela. Você já viu, tem um livro que chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. É mais ou menos como quase todo casal vive, pastor. Os dois querendo sugar e não tem ninguém para conceder nada, para dar nada. É duas pulgas e nenhum cachorro. Já viram isso? Imagina, é todo casal. Você casa por quê? Porque você quer que o outro te faça feliz. E o outro casa por quê? Porque quer que você faça ele feliz. Aí fica os dois querendo sugar um do outro e ninguém querendo dar nada para ninguém. Não é verdade? E quando o que Jesus ensina é o oposto. É dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida e transbordante será dado de volta para nós. Lucas 6,38. Porque na mesma medida com que medimos, também seremos medidos. Então, melhor coisa é dar do que receber. Jesus não fala assim que quem quer ser servido precisa primeiro servir. Então primeiro você concede. Você fala, não, agora eu vou ser claro que no bom sentido, o cachorrinho para a pulga. E aí depois a outra parte começa a perceber, opa. E ainda que não, o que é muito raro, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios 13 que a esperança realizada é a árvore de vida. Então isso produz vida, mas o desejo adiado enfraquece os ossos, mas ainda que não funcionasse, teu coração está limpo diante de Deus, porque você não só cumpriu a palavra dele. Você já viu como é gostoso? É gostoso ganhar um presente, não é? Você ganha um carro, ou nossa, que super presente, ou então uma roupa, um tênis, um relógio, um celular, você fica feliz. Eu não sei vocês, mas eu normalmente fico mais feliz quando eu dou um presente. É uma sensação tão boa de você falar, nossa, eu tornei a vida de alguém feliz. E essa é a grande vantagem. Quando nós se nós prestássemos atenção, quando fazemos bem para os outros, estamos no fim das contas fazendo bem para nós mesmos. E aí sim você tem realização. Agora, por não saber disso, os casais vivem duas pulgas e nenhum cachorro, um sugando do outro, ninguém faz nada e aí você culpa Deus. Mas você nunca cedeu. Mas eu não sabia. Adianta você olhar para o policial e falar, eu não sabia que eu não podia correr aqui? O desconhecimento da lei não justifica o descumprimento dela. Então, não saber não justifica. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece porque faltou-lhe conhecimento. Foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Porque não buscou o conhecimento e não procurou aprender sobre a minha palavra, nos versículos seguintes. Então, nós falhamos, pecamos e erramos sério quando não buscamos aprender e tomar ação. Por que eu quis trazer essa pequena introdução? Para te mostrar a importância e quão sério é o fato de estarmos no controle da nossa vida. Deus tem Ele, Deus sustenta tudo. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 10, que o Senhor, Ele começa em não temas porque eu sou o teu Deus, não tenha medo porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te guardarei, eu estou com você. Aí Ele coloca assim, primeira coisa que eu farei, eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei com a destra das minhas mãos. Então primeiro Ele te dá força, depois Ele te dá uma ajuda. Aí a hora que Ele vê que não tem mais jeito, aí é a hora que Ele te sustenta com a destra da mão dEle. Então Deus está ali para nos ajudar, Ele vai fazer milagre. Mas enquanto você está no deserto, chove o maná. Mas a hora que você chega na terra de Canaã, acabou o maná. Aí você tem que lutar, trabalhar, plantar para poder colher. Não adianta ficar pedindo maná toda hora, que Deus vai falar, que é isso? Sem vergonha, é preguiçoso. Tem que trabalhar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Lembra Provérbios 6,6? Então, certo, nós vimos que nós temos que tomar decisões, que Deus não está no controle de tudo, que Deus tem o controle de tudo, e é as nossas decisões que vão definindo a qualidade da nossa vida, o que eu decidi ontem, o que eu decido amanhã, e as decisões que eu estou tomando hoje. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Com isso em mente, a gente vai ter uma nova perspectiva para essa parábola, versículo 14. Dos talentos.
Mateus 25, 14. Pois será como um homem, todos acharam? Mateus 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiastes-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Não é poderoso isso? A gente pensa que às vezes é o contrário, né? Tem que tirar de quem tem e dar para quem não tem. E aqui Jesus está fazendo o inverso. Ele diz assim, no 29, a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, ainda mais. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Tem bastante coisa que dava para a gente falar dessa parábola, mas eu vou resumir ela em alguns pontos importantes. O que é o Senhor dessa terra? É Deus, nessa ilustração, e esses servos aqui somos nós na terra. O que são os talentos? São dons, é qualquer coisa que você tem. Qualquer presente que Deus te deu. O que ele te deu? Ele te deu o tempo. Na ilustração ele usa o dinheiro. E eu acho legal ele usar o dinheiro como ilustração. Porque o dinheiro também é um presente de Deus para nós. Em Ageu 2 diz que ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele que criou o ouro e a prata. Não foi o diabo. Tem gente que pensa que o diabo que criou o dinheiro. Não foi. Deus que criou o ouro, a prata e tudo. É que as pessoas fazem mau uso. Você pode pegar uma faca e usar ela para defender uma arma e usar para defender uma vida. Os policiais usam arma para o bem, mas você também pode usar uma arma para o mal. A faca, o dinheiro pode ter um bom uso e um mau uso. E Jesus usa o dinheiro como ilustração e ele fala assim: olha, aquele que pegou o dinheiro e multiplicou o dinheiro que eu dei, esse é um bom servo, porque ele usou o que ele tem. Lembra que a gente disse lá de Gênesis 1, 26, domine o homem sobre as aves dos céus, os peixes na terra, os animais, serraços sobre toda a terra? É nós que dominamos. A pergunta é: o que você tem feito com o seu dinheiro? Você vai voltar para Deus e falar: Deus, está aqui de volta o mesmo tanto que você me deu? Ou você começou a multiplicar ele? Só que Jesus usa nessa ilustração, isso é uma parábola, então isso tem uma aplicação mais ampla. E isso quer dizer que eu posso falar para você que os dons que ele te deu também são os talentos que ele te deu. Como, por exemplo, uma capacidade de cantar bem, uma capacidade de escrever, de ensinar, e seja lá o dom que Deus te deu para ser médico, dentista, ajudar as pessoas, montar grupos de estudo, você ser o organizador. Outro tem o dom de ser aquele que vai dar a palavra, outro tem o dom de inspirar e motivar as pessoas. Não importa o dom e o talento que ele te deu. A pergunta é: quais são os talentos que ele te deu? E aí você pode até anotar essa pergunta: quais talentos Deus me deu? Ele não me deu nenhum talento. Isso não é verdade. Só a vida já é um talento. O tempo que você tem é outro. Tem gente que não tem. Esses dias eu olhei para uma pessoa e falei: tudo bem? Ele falou: não, tá tudo ruim, não tem nada bom. Aí eu falei: mas você está falando, andando, eu acabei de atender outra pessoa aqui que estava bem pior. A gente tem que olhar o lado bom, porque o lado ruim sempre vai ter.
Nós sempre vamos ter desafio. No mundo tereis aflição. Está lá em João 6,33. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então já vai ter os problemas mesmo. Se você ficar olhando para eles, só piora. Você tem que olhar para longe deles e ir resolvendo. E matando um por um e resolvendo tudo. Salmos 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então é pensar, não, Deus vai me livrar, eu tenho as minhas dificuldades, mas quais são os talentos que Ele me deu? Quais são esses dons? É uma boa pergunta. Enquanto você não tem ciência do que você tem, não tem como você usar. Como é que você usa um negócio que você não sabe que você tem? Não é verdade? Você tem lá na tua casa dinheiro, um monte de coisa, assim, instrumento musical, mas você não sabe que você tem esses instrumentos musical. Você nunca vai tocar nenhum desses instrumentos, porque eles estão escondidos. Agora, a hora que você começar a abrir as portas da casa e ver tudo que você tem, você vai encontrar, opa, eu tinha isso aqui tudo. Eu não sabia, deixa eu usar isso aqui. E aí você faz uso daquilo. E nós podemos fazer o mesmo com a nossa vida. Deus, eu vou abrir as portas da minha mente aí, da minha vida, de tudo que você me deu, e vou começar a olhar com calma. Isso é tomar ciência dos nossos talentos. Tome ciência dos talentos que Deus te deu, porque senão você nem consegue multiplicar eles. E é bem o que essa parábola está dizendo. Ele dá 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E o que é legal é que ali no começo, quando ele fala que deu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro, ele fala assim, ó, a cada um de acordo com a sua capacidade. Mais legal ainda é que se você fizer um paralelo com 1 Coríntios 10:13, lá está escrito assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará com que sejais tentado acima do que podeis suportar. Antes, pela tentação, também vos dará o escape. Ninguém é tentado acima do que pode. Então, qualquer tentação, qualquer dificuldade, qualquer desafio que você enfrenta, você é capaz de vencer com os talentos que já recebeu. Com o que você já tem, você consegue vencer. E aí, a hora que foge a tua força, é onde Deus vem e te ajuda, fortalece, ajuda e te sustenta com a destra da mão dele. Então lembre disso, Deus, quais são os talentos? Faça essa pergunta, anote ela, pense nisso. Você tem no mínimo uns 5 talentos que outras pessoas não têm, no mínimo, e tenta encontrá-los. Por que encontrar? Para poder usar. Porque senão tudo que eu vou falar agora não adianta mais nada. Não adianta nada eu falar, vamos usar os nossos talentos que Deus nos deu e tal, e vamos para cima, e vamos fazer, e vamos, se você não sabe nem quais talentos você tem. Então a primeira pergunta é essa. E eu tenho certeza que só de eu falar aqui, você já está pensando aí, você já sabe de alguns talentos que Deus te deu. E a próxima pergunta é, quando Deus te chamar e falar, vem cá, o que você fez com os meus talentos? Está aqui de volta, tudo certinho, eu tinha medo do Senhor, Deus te devolvi tudo. Não. Mau servo, deveria ter feito bom uso e multiplicado esses talentos. Por isso que você vê pessoas que têm multiplicando na vida delas e aquele que tem mais sendo dado. Por quê? Porque é um terreno multiplicador. É onde a semente entra e ela triplica. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E é isso que nós temos que fazer. Todos nós temos essa habilidade, porque senão Jesus não exigia isso de nós. Então você tem uma capacidade de multiplicar. Multiplicar o quê? Qualquer coisa que você tem. Um exemplo, a tua casa e a disposição de receber alguém para fazer um estudo bíblico. Já é um talento. Ou a tua boca e a disposição de convidar alguém para vir no culto das mulheres, dos homens, nas orações, no dia de oração, no domingo à noite. Qualquer talento. Ler a Bíblia, falar de Jesus. Às vezes você não é muito de ler, mas é bom para ouvir, compartilhar. Você pode no teu trabalho falar de Jesus para qualquer um, mas é colocar em ação o teu talento. Alguns é louvar, cantar. A música, às vezes Deus te deu uma habilidade tão grande. Davi, quando ele tocava a harpa, o demônio fugia da vida de Saul. E Saul chamava Davi para vir tocar, porque era um talento que ele tinha. Davi era habilidoso e ele usou aquele talento. Ele tirou proveito daquele talento. Ele falou, não, eu vou. E eu ainda vou mais longe. Moisés não era bom de fala. A palavra que ele usa, pesado de língua, alguns interpretam como se ele fosse gago. Ninguém sabe certo. Mas ele fala, quando Deus diz assim, você vai lá para Faraó e vai falar para Faraó e tal e tal. Ele, não, Deus, mas eu sou pesado de língua, eu sou gago, ou tenho dificuldade de comunicação. Deus queria que ele fosse. Mas mesmo assim, então veja, mesmo tendo uma dificuldade, Deus te escolhe. E ele usa, meu irmão Moisés tem uma pregação que chama assim, os improváveis. Você pensa que Moisés era o menos provável, fugiu, estava no deserto, já era procurado, ia morrer, não tinha mais nada. Pedro lá era quase
ele era iletrado, de acordo com o que a Bíblia diz, não era culto, não era um mestre da lei, e ele é usado para converter centenas de pessoas, milhares de pessoas. Só em uma das pregações, 3.000 judeus já se vêm para Jesus, e faz um rebuliço, e até hoje a gente fala daqueles iletrados, supostos iletrados, que não eram mestres e doutores com PhD, PhD, não sei mais o que, e tal, e mestrado, e um mega currículo. Foi eles que Deus usou. É você que Deus vai usar. Ele planta em você a vontade, você começa a multiplicar. E sabe o que é mais legal? A hora que você multiplica, não sei se você viu aqui na parábola, mas aquele que multiplicou, ele pegou 2 e fez mais 2. O que fez 5, multiplicou mais 5. E aquele que fez mau uso, o mestre olhou e falou assim, ó, pega o dele e dá para o que já fez mais 5. No texto correspondente de Lucas é dito assim, mas ele já tem 5, por que mais? Porque aquele que tem lhe será dado, e o que não tem até o pouco tem lhe será tomado. Quando você multiplica, além daquilo que você multiplicou vir para você, você ainda recebe mais ainda de Deus. É como um bom funcionário na empresa. Você olha ele e fala, opa, esse cara traz cliente para cá. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai pagar mais, você não quer perder ele. Esse cara aqui, ele cativa as pessoas, ele traz gente. Eu vou investir ainda mais nele. Vai ser abençoado. É inevitável. Você serve e então você é servido. Primeira coisa vem servir. Deus não está no controle de tudo. Ele nos deu o controle da terra. Nós temos que tomar decisões. Ele tem o domínio sobre tudo, ele faz o que quiser, a hora que quiser. Mas nós estamos governando e agindo. Ele vai voltar e vai pedir para prestar conta conosco. Vai falar, cadê o que você fez? Deixa eu ver as decisões que você tomou. E aí eu que te pergunto, quais os teus talentos, como que você está usando eles? Começa a usar amanhã, começa a usar hoje. Já faz uma ligação. Algo que, esses aqui são os pontos chaves da mensagem hoje, mas algo que eu queria chamar a tua atenção é, coloca para a gente em Marcos 11, versículo 23, o 23 e 24. Olha o que diz o texto. Quais os nossos talentos, como estamos usando? E como você pode começar a usar ele amanhã. E se você tem dificuldade, aí entra a parte sobrenatural. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. 24, só para melhorar tudo ainda. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Veja que Deus já te deu aquilo que você tanto está pedindo. A capacidade de usar o teu dom, de mostrar quais talentos você tem, de como melhor direcioná-los. Você vai sentir uma sensação de realização incrível. Eu vi um estudo dizendo que um dos grandes problemas que existe hoje são pais, e não só pais, até adultos, fazendo terapias demais, que não precisam. Colocando crianças para fazer terapia com um psicólogo, terapeuta, não que é errado, mas em casos que não precisa. É como se você fizesse uma cirurgia do coração sem precisar. Os casos que realmente precisam. Mas muitos casos que não precisam, você acaba se expondo a um procedimento desnecessário que pode ter um efeito inverso. E isso tem uma consequência muito grave. Da mesma forma que existe o efeito colateral numa cirurgia, mas você faz quando você precisa. Então, se você tem um problema sério no coração e precisa de um transplante, senão você morre, o que você faz? Tem que fazer. Por quê? Mas e se eu morrer na cirurgia? Mas eu já vou morrer de qualquer jeito. Eu estou com um problema na coluna, mas e se eu ficar sem andar, se eu fizer a cirurgia? Mas você já está quase morrendo de dor, não tem mais saída, tudo os médicos falaram, você, tá bom, eu vou arriscar. Quando você vai para uma terapia também é porque você está com um problema emocional, psicológico. Se você não tiver e você se expõe, ali podem surgir problemas emocionais e psicológicos. E é o que acontece aos montes. Vários estudos mostram isso. E aí é onde surge o grande problema. Por não tomar a decisão certa, você se expõe a um risco desnecessário e acaba sofrendo as consequências do que a gente chama dos efeitos colaterais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitos de nós hoje estamos procurando ajuda em médico, em remédio, não que não precise, viu? Nós precisamos. Mas quando não precisa, quando na verdade nós precisávamos apenas tomar decisões. E aí vem a grande chave. O que mais te traz felicidade, muitas dessas pessoas que estão procurando ajuda onde não sabem como encontrá-las, ao invés de estar indo lá, o que elas deveriam estar fazendo que traria mais sentido é pequenas realizações e conquistas.
e isso foi comprovado, toda vez que você pensa que você quer ir atrás da felicidade, você dá um passo mais longe de chegar na felicidade. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, ó, eu preciso ser feliz, eu vou atrás de felicidade, você acabou de declarar para você mesmo que você não é feliz, que é difícil achar ela e que você tem que começar a batalhar. Então você já se declara infeliz. Do ponto de partida, na saída. E isso é comprovado. Depois, se você quiser, eu mando o estudo, pastor, para quem quiser. Agora, qual é a melhor forma de encontrar a felicidade? Felicidade não é um estado que você tem a todo instante. Você, em alguns momentos, dá um sorriso, dá aquelas gargalhadas, mas você encontra ela com pequenas conquistas e realizações. Quando você limpa a casa e vê a casa limpa, aquilo dá um bem-estar. Quando você acorda mais cedo do que o normal e lê um capítulo da Bíblia, você se sente realizado. Aí você chega no serviço 5 minutos mais cedo do que o normal, você já se sente realizado. Você termina um dia de trabalho, nossa, eu finalizei minhas tarefas, você se sente realizado. Você coloca um pequeno projeto novo, você se sente realizado. Você aprende alguma coisa nova de qualquer coisa, de um assunto, um idioma, um texto ou uma matéria, você se sente realizado. Você vem para a igreja e volta para casa. Quantos aqui inúmeras vezes já não voltaram sentindo obrigação concluída e muito melhores do que quando entraram na igreja? Levanta a mão. Todos nós. Eu inúmeras vezes já falei para a Lana, pastor, hoje eu não estou muito afim de ir para a igreja, hoje eu não estou afim de pregar, mas tem que ir, tá bom, eu vou. E todas as vezes volto melhor. São as pequenas realizações e tarefas que nos fazem bem. Por isso, o que é feito na maioria das vezes que é você, que é o oposto. Você está meio triste, meio mal, tira um dia de folga, dá uma descansada, fica pensando em todos os teus problemas o dia inteiro e eles só vão se fortalecer, porque você nutre eles. Você nutre a sensação de que não tem. Você programou para toda semana, 14h, lá naquele terapeuta e falar sobre todos os teus problemas. Às vezes, segunda-feira, 15h, você está bem, mas você tem que ir lá falar dos teus problemas, porque está agendado. Aí você, nossa, putz, eu tenho todos esses problemas, é verdade. Já tinha até esquecido desse. Verdade, tinha até esquecido desse também. Claro que existem casos, eu não estou generalizando, tá? Mas eu vou te dizer que muitos hoje não estavam precisando, e não deveriam, e não era bom. Embora existam situações que há sim a necessidade, eu sou totalmente a favor da medicina. Na verdade, Deus que criou a Terra, deu para a gente a inteligência para a gente ir atrás, aprender e desenvolver. Aí, quando você está nessas situações mais extremas, que você realmente precisa, aí vale a pena se expor ao risco. Por quê? Porque é igual a gente falou do transplante de coração. Você vale a pena se expor a esse risco quando, de fato, ele é necessário. Por isso, lembre-se de uma coisa, o que vai te trazer conquista, sensação de felicidade, de realização, é fazer, é agir. E algo que eu aprendi nos últimos tempos, e estou aprendendo cada vez mais, faça, mas faça agora. Mas agora, eu estava conversando com uma mulher, de um estudo bíblico que a gente tem num grupo de pessoas, e ela olhou e falou, olha, eu queria muito fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, tá, e o que você precisaria? Ela, não, eu teria que comprar um curso. E era uma chamada de vídeo. Eu falei, tá, e dá para você comprar aí o curso agora? Aí ela parou assim, deu uma... Falei, você abriu aí o site, eu espero aqui na chamada de vídeo. Ela, não, mas é que para eu comprar o curso, eu tenho que ver qual é o melhor curso. Eu falei, eu espero, pode ver o melhor curso. Ela, eu aguardo, não tem problema. Ela, não, mas vai demorar um pouco, porque tem vários. Hoje era domingo, é domingo, tem. Eu falei, não, então tá bom, não tem problema. Amanhã você consegue ver? Consigo. Daí no dia seguinte não deu um atraso, depois de 2 dias estava comprado o curso. E se não tivesse tido aquela conversa, esse curso nunca teria sido comprado, aquele sonho, aquela necessidade, aquele desejo nunca teria se realizado. Faça, mas faça agora. Faça agora. Você precisa do quê? Não, precisa de ouvir um conselho para fazer melhor. Então tá bom. Então vai atrás do conselho agora. Anota agora. Esse é o momento. Hoje é o tempo. Agora é a hora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Porque senão depois você não faz. Por quê? Porque da hora que chegar amanhã, você tem o hábito de sempre postergar para o dia seguinte. Quando chega amanhã, você faz de novo o que você faz normalmente, postergar para o dia seguinte. Mas daí vai chegar o dia seguinte. E o dia seguinte você vai chamar ele de hoje. E daí você vai postergar de novo para o dia seguinte. E vira um ciclo eterno. Esse é o grande motivo porque as pessoas não alcançam sucesso na vida. Por foco quebrado. Pode observar. Se você precisa que alguém faça um teste, pastora, você precisa que alguém pinte a tua casa, um pintor. Um pintor. Se você conseguir desenrolar todas as etapas iniciais, você liga para o pintor e fala, eu queria ver que dia que você pode vir aqui fazer o orçamento. Se você não anotar, tem um alto risco dele esquecer, não ir lá e nunca pintar a tua casa.
Você tem que anotar e depois de 2 dias, viu, você esqueceu. Ah, não, é que uma correria aqui, mas eu estou indo. Faz um teste vocês aí, com qualquer coisa. E você vai dar dinheiro pro cara, ele está perdendo dinheiro. Não é só pintor, qualquer coisa. Advogado, médico, professor, tudo, qualquer coisa. Por quê? Porque essas tarefinhas se quebram no meio. E aí é onde entra o fracasso. Então faça, porque é isso que vai te trazer sentido na vida, realizar, conquistar. É lavar a louça, é limpar o chão, é lavar o carro, é arrumar, é qualquer tarefa que você realiza que te faz trazer sentido. Então faça, mas faça agora e faça em prol dos talentos que Deus te deu. Mateus 25, quais são esses talentos? Mostra para mim, Deus. Vamos nos colocar em pé. Por tudo que nós vimos hoje, a principal pergunta que você tem que se fazer é: Deus, quais talentos você me deu? Porque eu vou colocar eles em ação. E eu vou colocar eles em ação hoje. E eu vou colocar eles em ação, Senhor, para poder multiplicar. Porque eu sei que assim será multiplicado para mim. E outras pessoas serão abençoadas. A tua vida vai fazer sentido. Deus te deu o controle e o domínio das decisões que você toma, do teu dia, da tua vida, da tua família, da tua casa e do planeta Terra. Por isso que o planeta vai se destruindo com o tempo. E por isso que na oração do Pai Nosso diz assim: que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Se tudo que Deus quisesse já estivesse feito na terra, Ele estivesse no controle de tudo, não tinha por que eu pedir para a vontade dele ser feita, porque já estava feita, não é verdade? Mas nós temos que pedir, como diz Salmo 143:10, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por terras planas. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, obrigado pela vida de cada um dos que aqui estão, das famílias aqui representadas, dos que não puderam vir. E eu peço ao Senhor, Deus, nós agora sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e tem o controle de tudo, mas não está no controle de tudo, que o Senhor nos deu o controle da terra. E que o Senhor faz o que quer, a hora que quer. E uma das coisas que o Senhor fez foi nos dar a capacidade de tomar decisões. Obrigado pelos talentos que o Senhor nos deu. Sabendo disso, mostre quais são esses talentos para nós, Senhor. Como colocarmos cada um deles em ação. E aonde fugir da nossa força, aonde fugir o nosso controle, pedimos a tua intervenção, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos ajude e nos sustente com a destra de tuas mãos. Proteja-nos do mal, abençoe nossas famílias, abençoe essa semana e que essa noite seja um divisor de água na vida de todos que receberam essa mensagem e que receberam de acordo de bom grado, e que não seja o que eu falei, mas o Senhor ruminando e transformando nos corações, em nome de Jesus. Amém.